Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo desse livro aqui que nós estamos praticamente encerrando, né? Você já conhece esse livro, é A Vida que Eu Sempre Quis e que Deus preparou ou sonhou para você. Nós vamos dar continuidade ao capítulo de número 12 nessa lição. Essa lição eu pensei que fosse o último, mas não é, tem mais um capítulo ainda, que é o encerramento. Então são 13 lições. Mas nós vamos estar iniciando aqui nesta lição de número 12, tá bom? Então aí nós temos um versículo de Provérbios 4:23, né? Que acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E é isso que nós estamos aprendendo, é isso que nós vamos aprender aqui nesse momento, né? Aquilo que Deus tem para a nossa vida aqui no dia de hoje. Então, vou colocar aqui para você o PowerPoint, você vai ver aí, você vai estar na tela também. A vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você, certo? Gente, é isso aí. Nós vamos continuando e eu vou colocar aqui para você, então, a vida com o coração bem ordenado. E aqui ele vai estar falando, desenvolvendo uma regra de vida própria. Uma regra de vida própria. O que isso tem a ver conosco, né? O que tem a ver com toda essa situação que nós estamos hoje passando para vocês, né? O que isso traz para minha vida e traz para a sua vida. Então, né, a grande busca de hoje, a grande busca que nós temos hoje na nossa vida é para que nós possamos ter uma vida ou um estilo de vida totalmente equilibrado. E partimos aí deste princípio, né? Partimos desse princípio. Qual princípio? É esse que você vai ver aí na tela. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua alma. Tá bom? Depende toda a sua alma. E antes de nós passarmos aqui para o primeiro ponto, né? É esse estilo de vida equilibrado que todos nós devemos buscar ou precisamos buscar. E isso precisa que você tenha aí, você venha desenvolver uma regra de vida própria, tá bom? Então nós vamos aqui passar então para o nosso primeiro ponto. E o nosso primeiro ponto aqui a gente já conhece a vida com o coração bem ordenado. E você vai ver aí que vai aparecer na tela, além do equilíbrio, além do equilíbrio. Então, assim, o que acontece nos dias de hoje é uma das coisas muito interessantes que a gente começa a ver, né? Que as pessoas estão buscando um equilíbrio para tudo. Equilíbrio para sua vida, equilíbrio financeiro, espiritual. Você vai ver daqui a pouquinho um círculo aqui falando de todos de todas essas buscas por equilíbrio. E tem até equilíbrio físico, equilíbrio social, né? E muita gente busca o equilíbrio, mas esquece de uma coisa importante, das regras para buscarem esse equilíbrio. É importante ter equilíbrio, é importante, mas é importante, inclusive, você saber como você chega a ter esse equilíbrio. Então, você vai ver que é uma coisa muito interessante. Olha só isso aqui que vai aparecer para você aí. Olha só o que é uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada no recreativo, no social, no financeiro, no espiritual, no profissional, no físico e também no intelectual. Então, o que a gente precisa aprender com toda essa situação de equilíbrio é uma coisa que a gente precisa procurar espaço para que nós possamos descobrir qual é a maneira que eu faço para que a minha vida recreativa tenha um equilíbrio. A vida social, a vida financeira, espiritual, profissional.
Aí o que acontece é que muitas vezes o conceito do equilíbrio ele se perde ao longo do tempo. Ele se perde quando nós começamos a transmitir essa ideia. Porque, olha só, o autor aqui diz o seguinte: o conceito equilíbrio tende a transmitir a ideia de que estamos querendo tornar nossas vidas mais administráveis, convenientes e agradáveis, né? Então, olha só que coisa interessante. Desculpa. Olha só, o conceito equilíbrio tende a transmitir a ideia de que estamos querendo tornar nossas vidas mais administráveis, convenientes e agradáveis. E é por isso que eu vou colocar para você aqui de novo isso daqui, olha só. Eu acho muito interessante. Por quê? Porque o conceito de equilíbrio muitas vezes faz com que a nossa vida se torne cada vez mais administrada, conveniente e agradável. Por exemplo, vamos pensar no recreativo. Férias. Quando nós pensamos em férias, a gente pensa no quê? Em sossego, pensa em diversão, pensa em várias outras coisas. Mas o problema não é pensar nestas coisas, mas o equilíbrio dessas coisas. George Bernard Shaw, ele fala o seguinte: esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como algo poderoso. Sentir-se exaurido antes que o joguem na lata de lixo. Ser uma força da natureza em vez de punhado impaciente e egoísta de doenças e mágoas, reclamando que o mundo jamais se dedicará a fazê-lo feliz. E aqui o autor coloca uma outra coisa aqui interessante. A busca por equilíbrio, falta a noção de que a vida deve ser consagrada a algo maior do que nós mesmos. Qual é o erro? Vamos dizer assim, não vou dizer erro, mas qual é a situação que faz com que a gente perca todo o equilíbrio dessa situação que eu passei para você aqui? Qual é? Vamos pensar. Qual é a falta de noção desse equilíbrio? É uma coisa muito interessante. A gente acha que não existe nada maior do que nós. Nós achamos que nós vamos fazer aquilo que é para ser feito nosso. Nós vamos achar que nós podemos fazer, que eu tenho força, que eu tenho valor, que eu tenho garra, que eu tenho. Não estou dizendo que você não tenha, mas alguém acima de você, e esse alguém que eu estou dizendo, você já sabe, né, o que eu estou falando é algo importante. É Deus. Deus está acima. E nessa busca por equilíbrio falta exatamente esse tipo de situação que acaba fazendo com que a gente perca o sentido de uma vida equilibrada. Então, um exemplo que eu quero passar para você é de Jesus. Então, eu vou colocar o texto para que você e eu possamos ler. Diz aí o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Veja bem, eu vou deixar aqui um tempinho para que você possa entender isso que eu estou dizendo para você. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e tenha uma vida equilibrada. Ele falou isso? Não, ele não falou isso. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. E esse fato de fazer, levar a pessoa a seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, está nos conduzindo a um movimento que nos leva a ter um relacionamento com Deus sem barreira e que nos traz uma vida equilibrada. Jesus em nenhum momento
ele deixou para nós o sentido de vocês precisam primeiro ter uma vida equilibrada para depois vocês poderem estar fazendo a minha obra ou indo aos campos para fazer a ceifa. Jesus nunca disse isso. Jesus foi objetivo e claro. E é isso que ele fala nesse versículo. Eu quero ler aqui para você algo que o autor colocou sobre o apóstolo Paulo, que ele fala algo muito interessante. Quando a gente tenta imaginar a conversa de Paulo, ele foi um consultor de administração do tempo, né? Paulo mais ou menos falaria assim. Um consultor do tempo perguntaria para Paulo: Paulo, se olhar para esse diagrama de pizza, esse que eu mostrei para vocês, acho que concordará comigo que a sua vida espiritual está indo muitíssimo bem. Em termos profissionais, no entanto, a sua empresa de manufatura de tendas regrediu muito, o que levou a uma certa redução no seu portfólio financeiro. Deixe-me dar uma olhada na planilha de evolução dos trabalhos que pedi para você adotar depois da nossa última reunião. Paulo deveria ter respondido assim: lógico, estou fazendo aqui um diálogo imaginário, isso não está na Bíblia. Mas eu quero que você comece a entender o que eu estou dizendo com relação à vida equilibrada. Aí Paulo responde assim o seguinte: olha, eu recebi 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Então, veja bem, o que o administrador do tempo estava dizendo? Olha, você está administrando mal a sua vida, você está administrando mal aquilo que você tem. E Paulo rebate dizendo o seguinte, que a maior questão de Paulo na resposta ao administrador do tempo foi que ele estava tentando querer e ele estava levando, procurando levar uma vida equilibrada diante de toda essa situação que ele passou. Então nós precisamos começar a ver quais regras nós precisamos colocar em nossa vida para termos uma vida equilibrada. Mas olha só, isso aqui é muito interessante, nós vamos passar para você também. Vida equilibrada não é resposta. Não estou dizendo, ou estou querendo dizer, com tudo isso, que devamos ter uma vida desequilibrada. Muitos levam para esse lado. Assim será feito, então não quero nem saber, eu vou viver a minha vida desequilibrada do jeito que tá mesmo, e assim tá bom. Não é isso. Vida equilibrada, você e eu, nós precisamos ter. É difícil? Mas nós precisamos ter de uma forma muito intensa para que nós possamos viver bem. Então, aqui a gente precisa entender, e nós vamos entender que vida desequilibrada não é resposta. Né? Eu coloquei vida equilibrada, mas não é vida equilibrada, é vida desequilibrada, tá bom? Vida desequilibrada não é a resposta. O que isso tem a ver? O que isso tem que falar com a gente? O que isso tem que estar nos orientando? Né? E uma das coisas que me chama muito a atenção é quando nós acabamos criando personagens que nos fazem ou que nos torna heróis. Então é algo que a gente precisa entender, e isso aqui é muito interessante. Vou dar um exemplo aqui você já assistiu aquela
aquele filme que diz que se meu Fusca falasse, é o Herbie, né? É o Herbie. E o Herbie, ele era um Fusquinha, e esse Fusquinha, ele fazia várias coisas, ele ajudava muitas pessoas, enfim. Ele era o herói, e é o herói de muita gente nos dias de hoje também, quando a gente lembra desse filme, principalmente na minha época em que eu assisti esse filme. Esse filme é muito interessante. Mas percebe-se que a vida desequilibrada não é resposta, porque nós sempre estaremos tentando buscar o quê? Uma coisa simples. Nós estaremos tentando buscar um herói. E a pergunta que eu faço para você hoje, nesse momento, é: quem é o seu herói? Para muitas crianças no passado, Herbie era o seu herói, né? E muitas vezes a gente já estava andando com o carro na estrada ou na rodovia ou em vias públicas, a gente ia realizar uma ultrapassagem e a gente pensava exatamente no Herbie, né? Que era um Fusca que tinha muita força e passava todo mundo. Então, quem é o seu herói? Quem é a pessoa que você vai se colocar ou se basear para continuar você buscando ou tentando buscar regras para ter uma vida equilibrada, né? Eu quero ler aqui para você o seguinte: costumava-se repetir bastante um ditado entre pregadores hiperativos: prefiro correr até acabar o combustível do que parar e enferrujar. Olha só essa frase. O problema dessa ideia é que, de um jeito ou de outro, eles acabam parando. Não tem como. E uma vez parados, não fazem muita diferença. Como chegaram a esse estado? Então, assim, ou você correndo muito, ou você correndo pouco, vai chegar uma hora que você vai parar, independente do combustível que você tenha no seu tanque. E isso é uma coisa que nós precisamos, de todas as formas, começar a equilibrar. Nunca correr de mais e nunca correr de menos. Ter um equilíbrio. É difícil? Eu concordo com você. É muito difícil nós termos uma vida equilibrada desse ponto. De saber qual é o momento certo de correr e qual é o momento certo de parar ou diminuir o ritmo. Porque das duas coisas, ou indo rápido ou indo devagar, uma hora você para. Como diz aqui, se você encher o tanque do seu combustível, o combustível do seu carro, e acelerar em altíssima velocidade para a rodovia, você vai ter um número X de quilômetros rodados. Se eu pegar o mesmo carro, encher a mesma quantidade de combustível no tanque e andar dentro daquele padrão, vai chegar uma hora que o combustível também vai acabar. Só que eu vou conseguir ir mais além, eu vou ter mais quilômetros rodados. Esse equilíbrio que é difícil da gente fazer, é esse equilíbrio que é muito complicado para a gente. Então, a vida com o coração bem ordenado, ela é a busca por um coração bem ordenado. E aqui nós começamos a falar de algo muito importante, que nada mais é do que você começar a buscar uma pessoa, que é Deus, de maneira digna. Por que eu falo digna? Por um simples fato de que nós temos que ter regras diárias para que nós possamos estar buscando a esse Deus que é maravilhoso. Por que isso? Porque se nós não tivermos, se nós não buscarmos uma devoção, nós não produziremos frutos. E os frutos estão ligados a essa pequena esfera de influência de Deus na minha vida. Então eu preciso entender isso. Então, e como que eu vou entender isso, gente? É simples, olha só. O que significa ter um coração bem ordenado? Na verdade não é simples, eu estou aqui falando de simplicidade, mas não é, né? Mas o que significa ter um coração bem ordenado? Agostinho sugeriu que amar é a coisa certa,
com a intensidade certa, de maneira certa e com o tipo de amor certo. Então, o que ele estava dizendo aqui é o seguinte, Agostinho ele estava quebrando o paradigma do equilíbrio, que o equilíbrio ele tem influência na minha vida, porque quanto mais eu consigo, quanto mais eu levo a minha vida para um equilíbrio, eu consigo fazer a coisa certa, ter intensidade na maneira certa e também ter o tipo certo de amor para desfrutar segundo a vontade de Deus em minha vida. E aí, o que acontece? Existe aqui uma coisa muito interessante, né? Agostinho escreveu o seguinte: quando o miserável prefere ouro à justiça, não é por culpa do ouro, pois, embora ele seja bom, pode ser amado tanto com um amor bom quanto com um amor maligno, né? Quer dar um exemplo aqui? Talvez você fique assustado com isso que eu acabei de falar, né? Que a pessoa pode amar tanto com amor bom quanto com amor maligno. Vou dar um exemplo aqui bem clássico e tranquilo para você. Qual é esse exemplo? Primeiro, o amor ao dinheiro. Dinheiro é ruim? Não, mas o amor ao dinheiro é. Porque se você não tiver equilíbrio, quando você tiver muito dinheiro, você passa a ser escravo do dinheiro. E aí a sua vida fica totalmente desequilibrada. Por que fica desequilibrada? Pelo simples fato de você perder a sua devoção a Deus. E você passa a ser devoto ou buscar essa devoção com relação àquilo que o dinheiro está conduzindo a sua vida. Agostinho escreveu isso aqui também, olha só. Parece-me que uma definição breve, porém verdadeira de virtude é um amor bem ordenado. E isso aqui é muito interessante para nós, né? É um amor bem ordenado. Por quê? Porque se nós buscarmos o amor da maneira certa, nós vamos conseguir fazer aquilo que nós achamos que é correto, porque vai existir uma regra em nossa vida. E essa regra vai nos ajudar. Olha só, quando o coração está bem ordenado, não só ficamos cada vez mais livres do pecado, como também cada vez mais livres do desejo de pecar. Então, vida equilibrada vai me levar também a uma libertação do pecado e também da vontade e do desejo de pecar. Porque o que acontece? Quando eu crio uma regra na minha vida para buscar uma vida equilibrada, o que acontece comigo? Algo muito interessante. E o algo interessante é o seguinte: eu passo a viver longe do pecado e também longe do desejo de pecar. E quando isso acontece, eu sou transformado do quê? De dentro para fora. Eu sou transformado de dentro para fora. É difícil? É complicado, irmãos, não é fácil não. Mas Deus com certeza vai nos ajudar, Deus vai te ajudar e você vai receber condições e ferramentas para você ser transformado. E esse é um segredo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Qual é o segredo importante? O segredo importante da minha vida, da sua vida é esse. É que eu possa ficar longe do pecado e também perder o desejo de pecar. Ok? Então, é fácil ter uma vida equilibrada? Não, não é. Não é fácil. Mas olha só, a vida com o coração bem ordenado é uma estratégia para a metamorfose. É a estratégia para a metamorfose. Então como transformar corações comuns e caídos em corações que amam a coisa certa, da maneira certa, com a intensidade certa e com o tipo certo de amor. Como que a gente faz isso?
Eu quero ler aqui para você William Purcell. Ele nos adverte o seguinte: é improvável que aprofundemos nosso relacionamento com Deus de modo casual ou acidental. Haverá a necessidade de um comprometimento intencional e de alguma reorganização da nossa vida. E aqui eu quero parar e abrir um parênteses. Tem muita gente que está com a vida totalmente bagunçada porque não consegue reorganizar a sua vida. Não sabe como começa. Porém, não existe nada capaz de enriquecê-la melhor do que uma percepção mais profunda e mais clara da presença de Deus na rotina da vida diária. Então, olha só, ele coloca aqui, porém não existe nada capaz de enriquecê-la melhor do que uma percepção mais profunda e clara da presença de Deus na rotina da vida diária. O principal executivo de uma empresa, né, que já foi colocado como um dos entre as 500 maiores da revista Fortune, ele jamais tentaria expandir sua organização sem algum planejamento estratégico. Um treinador com sérias intenções de vencer nunca participaria de uma temporada de modo casual ou acidental. Então veja bem, se grandes empresários e se grandes técnicos, eles nunca vão fazer nada sem planejamento estratégico, eu convido você a criar um planejamento estratégico para que você possa iniciar uma metamorfose na sua vida. Por quê? Porque a transformação espiritual não pode ser orquestrada ou controlada e nem tampouco ser uma aventura qualquer. Isso é muito sério, porque veja bem o que acontece. Se você decide nessa lição que eu estou passando agora, que você quer ter um coração ordenado, que você quer um coração bem ajustado, uma vida equilibrada, e você precisa e você deseja essa transformação na sua vida, eu vou dizer para você, se você não colocar Deus no negócio, a situação vai ficar cada vez mais difícil. Por que eu falo isso? Por uma simples questão. O inimigo não quer que você cresça. O inimigo não quer que você tenha uma vida equilibrada. O inimigo não quer que você tenha uma maneira correta ou certa de agir. Ele quer que você haja da forma que você bem entender. E por isso ele vai com certeza sugerir o pecado. Ele vai te dar momentos de prazer para o pecado. Então, a transformação espiritual não pode ser orquestrada ou controlada, e muito menos ser uma aventura. Gente, não faça isso, não venha fazer isso em hipótese alguma. Por quê? Porque todos nós conhecemos a frustração dos esforços casuais e acidentais que não levam a lugar nenhum na vida espiritual. Eu estou fazendo um devocional e esse devocional ontem, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que entre o discipulador e Cristo, entre o discípulo e Cristo, não pode ter um meio aqui, um discipulador que seja controlador e que seja uma pessoa aventureira. Por quê? Porque a função do mediador é pegar o discípulo e levar até Cristo sem barreiras, sem obstáculo. Ou seja, é eu estar indo para Cristo, eu estar buscando Cristo com um propósito e objetivo claro de ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Então, o autor está dizendo isso aqui exatamente. Agora, quantas pessoas você conhece que começaram uma grande transformação na vida e não conseguiram terminar essa transformação porque foi casual, foi controlada ou foi orquestrada? E aqui, para ocorrer a metamorfose,
E para ocorrer essa transformação, é preciso de duas coisas importantes. Primeiro, é preciso de um plano de transformação. E segundo, você precisa da orientação do Espírito Santo em todo momento, porque senão você vai ter grandes dificuldades de você viver esse plano transformador. E olha aqui, preste atenção, os discípulos de Jesus, eles foram conduzidos a esse plano. E Jesus conduziu eles a aprender e a viver com Jesus, levando-os a terem um relacionamento com Deus. E quando isso acontece, a metamorfose também acontece. Quando isso acontece, eu tenho condições de ser transformado pela pessoa do Espírito Santo. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Você conhece os Alcoólicos Anônimos? Os Alcoólicos Anônimos, eles têm um plano de recuperação para todas as pessoas que desejam ser recuperadas do alcoolismo. Eles têm um plano de recuperação. Qual é o erro que muitas vezes nós cometemos? É que nós precisamos ser transformados todos os dias e não temos esse plano. Nós não temos um plano de transformação como os Alcoólicos Anônimos têm, como o Celebrando a Recuperação tem. Celebrando a Recuperação, ele tem um plano estratégico muito grande de transformação que vale a pena eu e você participarmos desse projeto. Por quê? Porque nos leva a descobrir o melhor e o pior de nós mesmos. Só que com um detalhe. O melhor se potencializa e o pior é trabalhado para ser eliminado da nossa vida. E é isso que nós temos que aprender nesses dias. E aí surge uma pergunta: se você quer ser transformado e você quer ter um coração ordenado, a pergunta que eu faço é: como saber se eu estou vivendo como um discípulo? E talvez você já emende uma outra pergunta aqui dizendo: afinal, o que é ser um discípulo? Né? Então você precisa descobrir algumas coisas na sua vida para que as estratégias sejam colocadas em prática para que você possa ser transformado. Né? Então, uma regra de vida, vou falar aqui algumas regras de vida. Umas regras que implicam no ritmo de vida e em particular pode ser desenvolvida por qualquer pessoa primeiro, como e quando vou orar. E aqui eu sempre vou falar, não adianta você querer orar 1 hora se você não ora nem sequer 10 segundos ou 1 minuto. Então não adianta. Então, como e quando vou orar? Então, segundo, como lidarei com o dinheiro de forma a me aproximar mais do Senhor? Lembra que eu falei lá que o dinheiro, ele é bom, mas ele passa a ser um peso a partir do momento que ele começa a controlar e administrar a minha vida. Terceiro, como encarar meu trabalho de forma que ajude Cristo a ser formado em mim? Muitas pessoas estão trabalhando, muitas pessoas estão no trabalho e elas querem ser usadas por Deus, elas querem ser bênção no Senhor. Eu quero trabalhar naquele local porque eu quero abençoar aquelas pessoas, eu quero falar de Cristo para aquela pessoa. Mas deixa eu perguntar, você foi formado por Cristo? Você foi transformado por Cristo? Porque primeiro você precisa ser transformado, para depois você falar de alguém ou falar para alguém o que Cristo fez em sua vida. Vamos lá, como estou envolvido com a comunidade cristã na adoração, na comunhão, na confissão de pecados, por exemplo? Como que você está dentro da sua comunidade? Meu Deus, eu nem participo de uma igreja ainda. Então, chegou a hora de você buscar uma igreja para que em comunidade você possa se sentir apoiado
e fortalecido para receber de Deus ferramentas para continuar a sua transformação. Como estou envolvido, como cumprir minhas tarefas diárias com a consciência da presença de Deus? Então aqui a gente vê mais umas coisas que chamam a nossa atenção. Quais são essas coisas? Gente, não adianta nós começarmos a querer falar de Cristo, a falar de Jesus para outras pessoas, sem que aquilo venha a ser feito em minha vida primeiro. É uma regra. Primeiro eu sou transformado, para depois transformar vidas. Tá bom? É difícil? Gente, não é fácil não. Uma outra coisa que eu quero passar para você aqui, a vida com o coração bem ordenado, é vivendo em nome de Jesus. Vivendo em nome de Jesus. Paulo escreve aí na igreja de Colossos, Paulo escreve para a igreja de Colossos sobre o viver. O que é o viver? O viver transformado. E eu coloquei esse versículo que eu gosto muito dele. Eu quero que você leia junto comigo. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E Paulo escreve esse versículo no auge, né, do viver transformador que ele queria não só para ele, mas também para a igreja. Eu vou ler aqui para você um trecho que o autor colocou aqui que eu achei muito interessante. O que significa fazer algo em nome de Jesus? Falando em termos genéricos na Bíblia, o nome de Jesus, o nome de uma pessoa tem a ver com o caráter dela, ou dele ou dela. Portanto, fazer algo em nome de Jesus significa fazê-lo segundo o seu caráter. Aqui, irmãos, a gente precisa parar e entender. Fazer algo em nome de Jesus significa fazer algo segundo o seu caráter. E como eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer tal coisa se eu não fui transformado? E se você não foi transformado e de repente você vai fazer algo, você vai transmitir o que você é e não o que Cristo fez em você. Meu irmão, não é fácil não. Aí você vê que Paulo fala o seguinte, tudo o que fizerem. Então, o que Paulo está dizendo aqui é tudo, seja em ação, seja em palavra, seja em atitude, seja o que for, nós não podemos dar brechas para o inimigo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, ou em ação, façam-no. Isso significa que Paulo está fechando a brecha, ele está dizendo que é tudo. Tudo que você fizer na sua vida, tudo que você fizer, tem que refletir a pessoa de Cristo. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que tentar ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo através daquilo que ele tem para a minha vida e para a sua vida, né? E aí o que acontece? Nós precisamos desenvolver algumas atividades concretas para atingir o nosso objetivo. E aí a gente passa a começar a reordenar a nossa vida de acordo com a vida de Cristo, ou de acordo com o exemplo de Cristo. Por exemplo, acordar pela manhã em nome de Jesus. Talvez você nem perceba isso, mas uma coisa me chamou a atenção em um texto que diz o seguinte: enquanto você levanta e sai da sua cama, muitos morreram e não estão mais nesse mundo. Isso fala de gratidão. Precisamos ser gratos a Deus por tudo. E aqui é exatamente isso. Hoje,
Você agradeceu a Deus pela sua vida? Você agradeceu pelo prato de comida? Pelo lar que você tem? Você agradeceu porque você viu a natureza exuberante de Deus? Talvez a gente não pare nem para pensar em agradecer a Deus. E isso é motivo de nós começarmos a reordenar os nossos corações. Vou ler aqui uma frase do autor. Seria até possível dividir a raça humana em duas categorias. Uma para quem adora levantar bem cedo e outro para quem odeia, quem adora se levantar bem cedo. E aqui eu não quero discutir quem gosta e quem não gosta. O fato é que você vai levantar. Se é cedo ou não, você vai levantar. E se você levantou, agradeça a Deus, porque Deus te deu a oportunidade que muitos não tiveram. E hoje já não estão mais aqui no nosso meio. Você está entendendo isso? Isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. É muito importante. Então, é nas atividades pequenas que a gente vê as coisas como elas deveriam ser. É nas atividades comuns que as coisas verdadeiramente aparecem e dizem como elas são. Por quê? Porque se for algo grande ou pequeno, você precisa fazer tudo para a glória de Deus. Olha só. Jesus escutaria fitas de louvor ao dirigir? Ou ouviria música country? Acho que de vez em quando sintonizava em um noticiário e oraria pela situação mundial enquanto ouvisse. Desconfio que às vezes ele dirigiria em silêncio. O que o autor está dizendo aqui? Seja o que for na sua vida, você precisa fazer tudo em nome do Senhor. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome para glorificar ao Senhor. O que nos traz a uma importante questão. Fazer as coisas em nome de Jesus não significa fazê-las sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque você muitas vezes não vai estar fazendo as coisas do mesmo jeito e muitas vezes nós vamos estar fazendo as coisas de maneira diferente. Mas não muda o fato de que você tem que estar agradecendo a Deus em tudo e em todas as coisas. Portanto, viver um coração bem ordenado nesse aspecto significa perceber que a beleza é boa, mas não é o bem mais profundo. O bem mais profundo é você tendo um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o Senhor. E isso aqui é algo que a gente precisa aprender. Dia a dia, momento a momento. A vida com o coração bem ordenado, escolhendo um plano de transformação. Escolhendo um plano de transformação. Vamos escolher um plano de transformação para que nós possamos sair da inanição e começar a ter uma vida com propósitos, uma vida mais cheia da presença de Deus? Seguidores de Jesus são aqueles que organizam a sua vida, o seu propósito, em torno do objetivo da transformação espiritual. Desenvolvimento de um coração bem ordenado. Então, se você quer um coração bem ordenado, você precisa reorganizar a sua própria vida no propósito que gira em torno de um objetivo que nos leva ao crescimento espiritual. Então, olha só, eu vou ler aqui esse plano aqui para que você possa entender o que eu estou dizendo.
Vivendo em nome de Jesus. Tudo o que fizeres, seja em ação ou em palavra, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, olha só, na Bíblia, o nome costuma ser reflexo do caráter da pessoa. Portanto, fazer algo em nome de Jesus significa agir de modo condizente com a sua personalidade, como o próprio Jesus faria. Cada instante é uma oportunidade de viver em nome de Jesus. Todas as atividades diárias podem estar cheias da sua presença, se você também estiver. Comece pensando no que significaria fazer cada uma dessas atividades em nome de Jesus. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter alguns pontos legais aqui. Acordar. Cumprimentar as primeiras pessoas que você encontra pela manhã. Comer. Dirigir. Trabalhar fora de casa ou cuidar dos filhos. Fazer compras. Assistir à televisão. Realizar tarefas domésticas. Ler. Ir para a cama e dormir novamente. Faça tudo isso com simplicidade. Concentre-se na presença de Jesus ao seu lado em cada um desses momentos aparentemente inconsequentes do dia. Mantenha os pensamentos voltados para Ele. Peça-lhe ajuda ou orientação, ou limite-se a compartilhar com Ele o que lhe vai pelo coração. Decore Colossenses 3,17. Decore esse versículo. Tudo o que fizeres, seja em palavra, em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Então decore. E peça para que Deus possa trazer essas palavras à sua vida, na sua lembrança. E nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós só conseguimos fazer as coisas quando tudo já está meio que decorado. E você precisa decorar esses versículos. Você precisa decorar essa bênção que é de poder fazer tudo, seja em ação, seja em palavra, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E aqui nós vamos caminhar para o encerramento de hoje na seguinte condição. Nós vamos aqui, a vida com o coração bem ordenado. A vida com o coração bem ordenado. Cada dia uma aventura com Deus. Cada dia uma aventura com Deus. Então aqui nada mais é do que eu e você estarmos sendo convidados a fazer parte em todos os instantes, todos os dias, com oportunidade para aprender de Jesus, como viver no reino de Deus. E cada minuto conta. Frank Laubach diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Pois vocês não veem que Deus está fazendo experiência com vidas humanas? Por isso, existem tantas. Nesse exato momento, ele tem 1.700.000.000 de experiências andando pelo mundo. E sua pergunta é, até que ponto esse homem e aquela mulher me permitirão ir agora? Pois eu que fiz brotar a água do protozoário e da pequena folha de grama, do peixe e do pássaro, do cão, do gorila e do homem. Ainda não me dei por satisfeito. Não só estou disposto a fazer desse momento algo maravilhoso, esforço-me demais para incendiá-los com a identidade de Cristo que não tem nome. Até que ponto vocês conseguem se entregar por completo e não sentir medo? E aí, gente, como que nós podemos dizer e relatar sobre isso?
Então, o grande desafio aqui para minha vida e para a sua vida é criar um plano de transformação, um plano onde a metamorfose aconteça. Porque nós precisamos urgentemente de uma vida muito bem ordenada. Coração bem ordenado. Porque o mundo lá fora está completamente desordenado, desequilibrado. Mas eu posso fazer a diferença. Eu posso ser diferente e eu posso, através da minha transformação, abençoar outras pessoas. Meu irmão, não é fácil não, né? Então, olha só, vamos lá. Encerrando, nós estamos hoje falando a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Não é? Olha só. Então, na próxima semana, nós vamos encerrar com o último capítulo desse livro, né? Eu tenho certeza de que Deus está abençoando a sua vida, vai estar abençoando a sua vida em todo o tempo. Eu agradeço a vida de todos, eu agradeço a vida de cada pessoa que pôde estar conosco aí nesse momento. Eu espero que você crie realmente esse plano, que você possa estar fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida. E que Deus possa abençoar você em todo tempo, em todo momento. Tá bom? Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que você vai poder passar a sua dúvida e eu vou estar mostrando para você, tirando a sua dúvida. E se você perdeu alguma aula, basta você entrar no canal, e o canal do YouTube tem todas as aulas ali para você. Tá bom? Vamos encerrar, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos orienta para fazermos um planejamento estratégico de equilíbrio, de organização. Nós queremos sim ter um coração ordenado, ter um coração totalmente equilibrado, e para isso nós necessitamos da tua ajuda e contamos com a tua ajuda. Nos revele, nos mostre o que precisamos fazer, e como pessoas nós estamos dispostos a pagar o preço para sermos equilibrados e termos uma vida equilibrada. Obrigado, Senhor, ser conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar dia a dia você, e que você possa examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Não esqueça também que, se Deus está agindo, nada e nem ninguém vai impedir o agir do Senhor. E Ele sempre está dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Porventura não percebeis? Deus está fazendo coisas novas em todo o tempo. Agindo eu, quem impedirá? Deus abençoe, fique na paz. Até a próxima semana com a nossa última aula, e nós vamos encerrar esse tema maravilhoso. Deus abençoe. Tchau, gente. Fique na paz. Até breve.